Que vai fazer a palestra dessa noite. Vamos também envolvê-la com todas as nossas melhores vibrações. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, Léo. Muito boa noite a todos. Hoje nós temos um estudo bem interessante, que costumamos falar que a doutrina espírita ela tem alguns pilares, algumas bases de apoio para que nós possamos desenvolver o raciocínio e usar isso na nossa vida prática de forma produtiva, de forma que nos traga uma consciência tranquila, nos traga bom ânimo, né, para enfrentar o que os espíritos chamam das vicissitudes da vida, né, das transformações, dessa coisa dinâmica que são os dias, dessas transformações que às vezes nós julgamos que são boas, outras vezes não, mas como é que a gente vai lidar com isso? E a Renata vinha falando sobre a mediunidade. A mediunidade é um desses pilares aonde Kardec, inclusive, se apoiou para trazer toda a codificação espírita. Num determinado momento da humanidade, onde os homens já se encontravam em condições de pensar um pouco mais, é um momento que os espíritos entendem que é oportuno para se trazer toda essa filosofia e esse entendimento e essas revelações que vêm pelos canais mediúnicos, né? Kardec fazia as perguntas, Kardec não tinha mediunidade ostensiva e os espíritos de vários pontos traziam aquelas tantas respostas e assim ele ia excluindo o que não, ele achava que não convinha e ficando com aquelas respostas, né, que vinham em grupo com maior corpo. E assim foi que nós trouxemos tantos estudos e hoje nós vamos falar aqui sobre reencarnação. Um tema que muitos de nós evita pensar ou que faz uso dele para, né, dar aquela negociada com aquelas situações que não queremos olhar agora. O espírito adora dizer, não, isso eu deixo para a próxima encarnação. Ou quando está difícil, muito difícil, isso aqui eu já trouxe, né, de outra encarnação. Situações tais que muitas vezes são criadas por nós aqui e agora mesmo. Mas tudo bem. Muitos foram os profetas, muitos foram os espíritos que tiveram na Terra e que trouxeram mensagens renovadoras, mensagens de paz, muitos. Mas Jesus teve um grande diferencial, que foi aquele momento que a gente conhece, de quando Jesus morre, é crucificado, né? Ele morre, e aí 3 dias depois, o que acontece? Ele ressuscita, né? Ele aparece novamente, e isso realmente dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Porque quando ele ressurge, fica meio que comprovado tudo aquilo que ele tinha falado até então. Porque se Jesus, depois de toda a trajetória, de todos aqueles eventos, encontros e passagens, ele tivesse sido crucificado, morto, e a história terminasse aí, ela não ia ter o impacto nas nossas vidas que teve. E a partir do momento que nós entendemos e acreditamos nisso, né? Imaginamos que quem está aqui está entendendo que existe a imortalidade da alma, que nós vivemos essa vida material num determinado momento, como nós espíritos desencarnamos, né, ou morremos, a vida continua. E Kardec, no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, e é esse capítulo que nós vamos estudar hoje, no item que fala sobre a reencarnação, que são perguntas da 166 a 170, mas como Kardec era um grande pedagogo, é aquele alma de professor mesmo, só a 166 tem 166A, B, C e D. Não, A, B, C, A, B e C. Ele tem 3 subperguntas que ele faz ali, perguntando aos espíritos sobre a reencarnação. E ele parte de um princípio bem didático, que é assim, vamos imaginar, e eu quero que vocês me acompanhem para a gente construir junto esse raciocínio, que só tem uma vida, né? Porque isso a gente tem certeza. Nós nascemos
estamos aqui, né? Então vamos partir desse pressuposto. E a 166, que é essa primeira pergunta, a primeira ele pergunta o seguinte: como é que pode a alma que não alcançou a perfeição nessa vida, né, como é que ela vai se depurar? Ou seja, como é que ela vai se tornar pura? Né? Como é que ela vai fazer isso? Mas antes de chegar na resposta, eu voltei lá no capítulo 2, esse é o capítulo 4. Capítulo 2, Kardec vem perguntando aos espíritos sobre a encarnação. Ainda não, ele está sondando, ele vem ali construindo toda essa pedagogia espírita, ele vem perguntando sobre a encarnação. E na pergunta 132, ele pergunta: qual o objetivo da encarnação? Aqui no Centro Espírita a gente ouve isso o tempo todo, essa pergunta com essa resposta, né? Que seria, vou mudar um pouco a pergunta dando o mesmo sentido, que seria perguntar assim: seria possível evoluir somente no plano espiritual? Quer dizer, por que eu tenho que encarnar? Por quê? Qual o objetivo da encarnação? Não podia ficar lá, gente. Ficar lá calminho, né? Sem essa confusão. Esse corpo cansa, dá um trabalho para cuidar, tem que dormir, tem que alimentar, tem que higienizar. Não podia ser só lá? Ou então, por que então que a gente tem que, num determinado momento, como eles falam, tomar um corpo de carne, mergulhar na carne, nascer? Não podia ser só no plano espiritual? E eles dizem não, né? Eles falam: Deus lhes impõe a encarnação como um fim de fazê-los chegar à perfeição. Então os espíritos não erram palavra, não desperdiçam. Deus impõe. Ele não pergunta: você quer ir lá encarnar? Não. Ele impõe com uma finalidade de chegarmos à perfeição. O que significa, então, que não nascemos perfeitos. Se alguém aqui acha, vai ter essa decepção hoje. Não nascemos perfeitos, não somos perfeitos, mas existe um determinismo divino. Vamos chegar lá, né? Isso está aqui no estudo dos espíritos. Para uns, eles falam, a encarnação é uma expiação. Para outros, uma missão. Então, eles já vão dando categorias, né? Para isso, já vão trabalhando essa questão. E para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal, e nisso se constitui a expiação. O que são vicissitudes? É essa alternância, né? A gente não consegue controlar a vida, tá tudo bem e fica. Não, a vida muda. Então, por exemplo, são várias as vicissitudes que não estão exatamente num determinismo que a gente vai ter que passar por isso, né? Mas, já que você está encarnado no planeta Terra, isso vai acontecer. Por exemplo, se você reencarnou no Rio de Janeiro, você vai ter um verão de 50 graus, né? Sensação térmica de 70. Isso é uma vicissitude, você vai ter que passar por isso, gostando ou não. Se você encarnou no planeta Terra com esse corpo material, você vai envelhecer. Não tem jeito, né? Vai ter uma dor aqui, uma dor ali, né? Não tem jeito. São coisas que são vicissitudes da situação do planeta e nós vamos ter que passar por isso. E a encarnação, dizem os espíritos, também tem um outro objetivo, que eles falam, é colocar o espírito em condições de fazer a sua parte na obra da criação. Então, Deus tem um plano, né? Ele criou o orbe, o nosso orbe, o planeta, mas ele não veio pronto. Ele está em construção. E quem é que vai construir ele? Além de Deus, nós. Ele nos coloca, como sempre falamos, de co-criadores. Nós atuamos o tempo todo. E quando nós nos aperfeiçoamos, nós também aperfeiçoamos o orbe. Então, assim vamos caminhando nesse projeto de Deus. E tem como fazer isso só do plano espiritual? A gente volta a pensar. Não. Tem que acontecer o quê? Tem que encarnar. E aí vamos voltar lá na pergunta, né? Vamos sair aqui do capítulo 2, vamos agora para o capítulo 4, falar sobre a reencarnação. E aí voltamos à pergunta primeira, a 166.
Como é que fica então para aquele que em uma vida não conseguiu alcançar a perfeição, se é que alguém consegue em uma vida, como é que fica para ele? Como é que ele faz para se depurar? E os espíritos falam, suportando a prova de uma nova existência. Então, a construção do raciocínio da reencarnação é uma questão de lógica, é uma questão de justiça, é uma questão de nós entendermos a bondade de Deus, a justiça de Deus, né? Porque senão, como é que nós iríamos conseguir atingir uma meta, né, inatingível para uma vida? Vamos falar disso na frente. Então, suportando a prova de uma nova existência. Então, encarnar, passar por esse processo todo, já é uma prova. E o que é uma prova? A prova é aquilo que a gente faz quando está se aperfeiçoando. E uma expiação é aquilo que é nos dado para quando nós temos débitos. Então, a prova é aquele que está se aperfeiçoando, a expiação já é aquele débito que a gente lá feriu a lei de Deus e tem que voltar e devolver a lei de Deus, a harmonia, né, do universo, do planeta, da sociedade, aquilo que nós desequilibramos. E aí Kardec vai perguntando, mas como é que a alma então tem que ter uma nova existência, ok? Como é que a alma então realiza essa nova existência? E eles falam, depurando-se, ou seja, a cada vez que a gente desencarna, nós nos depuramos um pouco, né, e já tem uma transformação. Vocês já devem ter ouvido falar, a gente estuda, que as encarnações, a gente não evolui, a gente não piora, a gente não regride. Na pior das hipóteses, a gente estaciona. Então, a cada encarnação, a tendência é que a gente tenha alguma transformação. Mas, para que isso aconteça, tem que ter a prova da vida material. Então, nascer e renascer é essa questão que ele vai atestando cada vez mais. Tem que vir aqui e testar. Na Bíblia, tem uma metáfora, como muitas metáforas, né? Porque se nós levarmos a Bíblia ao pé da letra, vira uma coisa realmente difícil da inteligência aceitar, mas existem muitas metáforas. Uma delas é bem interessante e me faz pensar na reencarnação, no desafio que é encarnar, viver, nessas dificuldades que nós precisamos enfrentar, que é naquele momento, também que a gente sempre escuta, que é o povo foi libertado do Egito, né, e foi levado para o deserto. Estamos lá em Moisés. O povo escravizado, ficou lá acho que 400 anos, não é isso? E aí o povo é libertado. E Moisés, que já tinha sido inclusive um pastor de ovelhas, para já poder, nessa pedagogia aí, se organizando, vira um pastor de homens e leva esse povo para o deserto. Vamos encurtar essa história, porque ela é linda, mas é longa. E lá, num determinado momento, Moisés recebe de Deus as revelações, direto, o próprio punho, aquele show, e vem aquela orientação, como se fosse a mediunidade aí, né, já, né, forte, e vem aquelas revelações, as tábuas escritas de próprio punho, e está lá Moisés, o povo liberto, depois daquela penúria de 400 anos. O que a gente ia querer fazer? Pelo menos eu. Tá tudo certo, gente. Já me libertei, já saí de lá, estou aqui, já tenho as revelações, Deus já organizou, me deixa aqui, né? Mas não. O que vem depois? Tem que atravessar o deserto. Imagina isso. Tem que atravessar o deserto. Não dá para ficar ali no oásis, tranquilo, né, com suas tendas, já formando aquela sociedade. Não, vamos atravessar o deserto. Como a gente, desencarnado, lá no plano espiritual, estudando, né, a gente deve ficar lá super, depois de equilibrado, né, e adaptado, estamos lá, evoluindo na casa do Pai, tudo certo, mas chega a hora de que tem que atravessar o deserto. E o que é atravessar o deserto? Tem que voltar. Tem que reencarnar e passar pelos desafios, pelas dificuldades, para mostrar que nós aprendemos e que estamos lidando
com aquelas leis, com aquele avanço, com aquele progresso de uma maneira satisfatória. Por exemplo, estudamos lá, estamos lá na maior paciência no plano espiritual. Eu gosto sempre de pegar a paciência, que ela é um bom exemplo, né? Como é que a gente chega aqui e vai testar que a gente tem paciência? Duas maneiras tem. Ou é convivendo com gente que não tem paciência nenhuma, que aquilo já dá uma pressão, ou convivendo com pessoas que nos irritam a paciência que a gente percebe que não tem. É assim que a gente vai provar se é paciente ou se não é paciente. Alguns já são, né? Poucas pessoas eu conheço, mas que têm uma paciência incrível. Quando então nós olhamos em volta, nossa família, nosso trabalho, só tem gente complicada, difícil, implicante, chata. Como é que a gente deve ficar? Puxa, graças a Deus! Olha que maravilha! Que condição boa que eu já tenho de passar por esse tipo de situação. Porque se todo mundo for legal, tranquilo, gente boa, né? Você está naquela família equilibrada, o seu trabalho é uma bênção, você está lá, é bom parar e olhar se o problema não é você. Né? Se é gente que não é o difícil daquela história. Então, né, como os Espíritos dizem, Deus manda os melhores professores para os alunos mais rebeldes. Então, quando nós estamos numa situação, e isso a gente estuda aqui, né, eu estou colocando isso de uma forma, né, mais divertida, mas nós vemos aquela coisa, você não tem uma cruz que não possa carregar. Quando você é colocado numa situação de prova, numa família difícil, num ambiente hostil de trabalho, né, com uma doença ou com familiares complicados, são aqueles que nós temos condição de lidar. São aqueles que vão nos ajudar a nos controlarmos, a nos trabalharmos, né, a superarmos aquela dificuldade que naquele momento já é adequada, porque houve todo um planejamento reencarnatório para juntar todas essas circunstâncias para que a gente esteja aqui. Então essa dinâmica toda, ela é bem retratada nessa travessia do deserto. Até porque para atravessar o deserto é uma coisa que a gente não faz sozinho. Ninguém atravessa um deserto sozinho. Né? Atravessar o deserto é estar encarnado. É uma tarefa regrada, é uma coisa que a gente vai fazer em grupo, até porque essa regra, essa disciplina tem que haver, porque se, por exemplo, você beber toda a água que você tem ali, né, de um dia para a noite, você desequilibra todo o grupo. Você prejudica um grupo inteiro e prejudica você mesmo. Então, essas travessias a gente faz com aprendizado. E ninguém encarna sozinho. Né? Ninguém. No mínimo, para a gente encarnar, a gente precisa de um pai e de uma mãe. Que podem até sumir, mas num momento eles vão ter que se encontrar. Então, sozinho, nós nunca estamos e é impossível de reencarnar assim. É uma grande peregrinação. E se nós não tivéssemos a encarnação como uma prova também da justiça de Deus, pensem bem, nós iríamos ter muitas questões com Deus, né? Eu ia pensar, por exemplo, como é que eu posso ser punida eternamente, fogo eterno, punição, inferno, por causa de erros que eu cometi durante 70 anos? Aonde? Eu tive uma vida terrível, 70 anos de equívocos. Eu vou ser punida por Deus eternamente por isso? Se eu errei por 50 anos, Deus vai me mandar para o inferno e eu vou ficar para lá eternamente? Qual o juiz que aplicaria essa pena? Aonde estaria a justiça e a bondade de Deus? Aí é nessas horas que a gente vê alguns depoimentos de pessoas que olham só superficialmente e falam assim, eu não acredito em Deus, eu não quero esse Deus é mau. Por que uma criança de 4 anos teria uma doença, um câncer linfático? Por que o meu filho nasceu saudável e o da minha vizinha nasceu com uma deficiência gravíssima? Se todas as almas, todos os espíritos fossem criados naquele momento.
Aonde faria sentido esse Deus? Será que ele teria um saco de alegrias e um saco de misérias e sairia distribuindo aleatoriamente? Isso seria o Pai? Isso seria bom? Isso seria justo? Isso seria, no mínimo, razoável? Chico Xavier sempre falava, já que estamos aqui, Chico sempre com aquela doçura, né, aquela lindeza dele, já que estamos aqui, então, encarnados, vamos aproveitar para ficar o máximo de tempo. Porque ele falava, é tão difícil encarnar, é tão difícil juntar todas as situações, conjugar tudo. Quando a gente está lá no plano espiritual e sente a necessidade, né, de vir, de testar, de atravessar o nosso deserto para poder evoluir, não é simplesmente a gente levanta o dedo, oi, quero ir, e pronto. Foi, não é assim. Não é como pegar um metrô que você chega com o seu cartão, coloca lá e vai. Não é assim. Tem um livro que é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, muitos aqui devem conhecer esse caso, que é o livro Ação e Reação. Nesse livro, por exemplo, tem o caso do Silas. Silas já trabalhava lá na equipe, já era um espírito com muitos méritos, mas Silas precisava reencarnar. E ele há 20 anos, estava esperando, tentando encontrar aquele espírito com quem ele tinha débitos para poder renascer. 20 anos e Silas já desesperado, querendo reencarnar, querendo alavancar, querendo seguir a trajetória dele, mas ele precisava resolver aquela questão. E aonde estava aquele espírito? Muito bem. Numa outra encarnação, Silas tinha um pai que era um advogado famoso, um homem rico. Tinha uma mãe muito bondosa. E Silas também se formou advogado e resolveu ficar solteiro, viver ali no conforto, né? Naquela, curtindo a vida lá, tudo certo, lá com o pai e a mãe na vida dele. Até que num determinado momento, a mãe dele desencarnou. Quando a mãe desencarnou, mal desencarnou, e Silas tinha um problema com posse, com dinheiro, com bens, Silas já fica siderado na herança. O pai fica meio desconfortável, tal, mas Silas de olho ali naquela herança. Só que para azar dele, ou sorte, não sabemos, o pai logo depois se casa com uma moça de 32 anos. Imagina o desespero do Silas de olho na herança, o pai com 60 e poucos, uma madrasta de 32, Silas entra em parafuso, pensando só na posse, e resumindo a história, é um capítulo grande, Silas envenena a moça e ela desencarna. Silas contrai um débito gravíssimo, está lá no plano espiritual, já se reorganizou, já está trabalhando e ele precisa reencarnar. O pai já topou voltar e apoiar ele. A mãe, tudo certo. Silas, tudo certo. E cadê a moça? 20 anos. E a moça nada. Uma dificuldade enorme. Leiam Ação e Reação todo, que vocês vão ver essa história. Né? Não vai dar spoiler. Vai ficar aí, né, os 3 pontinhos para vocês saberem como é que resolve essa questão. Mas isso é para a gente pensar como é difícil, sabe? Como, né, não é simples assim, o nosso olhar às vezes é tão infantil, né? Nós queremos, agora eu vou, agora tá bom, tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. Então nós hoje estamos aqui com todo um cenário, com toda uma situação que foi planejada, arquitetada, né, e feita por inteligências, né, que
imagino que deve ser muito superior, pelo menos a minha, para poder juntar todo esse quebra-cabeça, né, toda essa rede, né, de inteligência, para que essa rede possa nos dar as condições favoráveis para aquilo que nós precisamos. E sobre reencarnação também, não basta a gente pensar, ah, tudo bem, ok, eu vou reencarnar. Não basta reencarnar. Nós precisamos de ter como foco, como meta, como entendimento muito sério em nossas vidas, a necessidade de nos renovarmos. Não é só renascer, é também renovar. Né? Até porque quando as pessoas que contestam a reencarnação falam, ah, isso não existe, falam da ressurreição. Lógico que não existe, porque o termo reencarnação foi inventado por Allan Kardec. Kardec que pegou todo esse fenômeno, toda essa coisa, ele não inventou a reencarnação, mas esse nome, sim, voltar à vida, né, através da encarnação, o reencarnar, é um termo de Kardec. E uma questão de justiça, porque é pensar que se nós, que somos imperfeitos, tantas vezes damos oportunidade aos outros, né, damos uma segunda chance, principalmente, pelo menos aqueles que nós amamos, né, imagina Deus. E a reencarnação, ela fala exatamente disso, do renovar, né, da evolução. Reencarnação é progresso de cada um de nós e todos nós somos filhos de Deus. Hoje já podemos cada vez mais trabalhar com essa ideia de que hoje eu sou melhor do que ontem, né, e amanhã eu serei ainda melhor do que hoje. Então não tem por que a gente temer a encarnação, né? E nem temer o que muitas pessoas falam, mas e os meus laços, meus amigos, meus afetos, meus amados? Né? O que nós perdemos de uma encarnação para outra são os títulos. Advogado, engenheiro, doutor, né? Governador, presidente, mãe, pai, né? Mas o afeto não. O amor é da lei de Deus. Então o amor segue. E nós vamos nos procurando, e nos encontrando, e nos achando, né, com outros títulos. Isso a gente vê tantos casos por aí, né? O pai que vira filho, a esposa que vira, né, vira irmão, e por aí a gente vai se juntando nas outras existências. E quando nós olhamos o panorama atual do mundo, né, e já de muito tempo se pensa isso, eu não sei vocês, mas eu penso muito assim. Se a reencarnação fosse uma crença popular, né, se todo mundo tivesse esse conceito de que nós vamos voltar para cá, talvez existisse menos preconceito, né, sabendo que hoje eu estou Valéria, né, hoje eu tenho uma pele branca, mas na outra encarnação eu posso ser negra, posso ser índia, posso ser sei lá o quê. Posso ser homem, posso ser mulher, posso estar pobre, posso estar rica. Nós vamos experienciando todas as posições, acabaríamos com esse preconceito de castas, de tanto ego, né? De tantas lutas ingratas e desnecessárias na humanidade, tantas injustiças. Até porque a doutrina espírita, né, ela é um método extraordinário de educação. Talvez até a gente não faça coisas e vamos nos disciplinando, não porque o nosso coração já seja tão doce, mas porque a gente pelo menos já pensa. Ah, mas se eu escolher esse caminho aqui, depois eu volto para cá, né? E como é que vai ser? E isso se aplicaria a tudo. Não só as relações humanas, mas a própria nossa relação com o meio ambiente. Sabendo que a gente vai voltar, a gente vai querer destruir esse planeta, como é que vai ser quando a gente voltar para cá? Como é que vai estar isso aqui? E se eu não me dedico a educar os meus filhos, né, a dar bons exemplos, e se eu for bisneta de mim mesma, já que nós nos procuramos dentro dos mesmos ambientes? Se eu não zelei por eles, não dei exemplos, não eduquei, né, como é que vai ser se eu voltar para a minha própria família? Então, no mínimo por um egoísmo, no mínimo por um interesse, nós estaríamos agindo de uma maneira melhor. Então,
se eu sei que a reencarnação visa o melhoramento da humanidade e que eu vou reencarnar até que eu, espírito imortal, esteja limpo das impurezas, como eles falam, que são os nossos defeitos, os nossos egoísmos, as nossas tantas coisas que nós temos. Serei incoerente se eu não reconhecer o quê? Que se o outro erra, né, ele também está no processo evolutivo dele. Que se amanhã eu serei melhor do que hoje, ele também. Então seria muito mais coerente eu não ter tanta dificuldade e saber que é preciso entender, tolerar e perdoar o outro. E enquanto, com tudo isso, eu pedir para Deus, eu sei que eu errei, mas me dá uma pena alternativa. Né? Eu quero essa pena alternativa para mim. Não, para mim não, que eu já não sou uma pessoa tão egoísta. Eu também quero para os meus amigos, também quero para o pessoal que frequenta o Rita, né? Também quero para a minha família, né? Eu quero para eles. Para os outros, o que eu quero? Para aquele que eu sei que fez uma coisa bem ruim. Para ele? Não. Também já não quero mais a pena de morte. Prisão perpétua? Pode ser? Prisão perpétua. Para ele, prisão perpétua. Para mim, não. Para o pessoal que frequenta o Rita, é uma pena alternativa, né? O pessoal já é espírita, já ajuda nas campanhas, já sobe a rocinha. Né? Então, enquanto nós não tivermos realmente um olhar diferente para essa história da humanidade, essa história que nós estamos fazendo parte e todos os outros na mesma condição, e entendermos que nós estamos no mesmo barco e que as minhas regras são as suas e que os meus direitos também são os dos outros, que os meus quereres também são os dos outros, a humanidade ainda vai sofrer muito. Nós ainda vamos sofrer muito como sociedade. Porque estaremos malbaratando o verdadeiro tesouro da encarnação. Quando a gente deseja a morte de outra pessoa, nós estamos tirando dele todo esse raciocínio, esse direito. Porque foi muito difícil para aquela pessoa encarnar. O contexto foi trabalhoso, foi árduo. E ele está ali porque ele é filho de Deus e ele tem chance. Porque quando ele não tem mais, ou quando o plano espiritual entende que não está bom, eles vão lá e, como tinha aquele programa, recolhe aos costumes. Recolhe. Se a pessoa está encarnada, está tudo certo no aprendizado. Então, toda vez que o desejo de punir alguém com a morte visitar o nosso coração, nós precisamos parar e pensar. Como é que estão os nossos sentimentos? O que eu estou fazendo com todos os conceitos, com tudo que eu ouço? O que eu estou fazendo, né, com todas as informações que eu recebo? Porque para o espírita não precisa prova de que existe a reencarnação. O espírita sabe, por dedução, por justiça, porque é lógico e porque faz todo sentido. E para aqueles que não querem pensar sobre isso, né, a gente não vai convencer ninguém. Às vezes a pessoa não pode. Tem uma história do Divaldo Franco, né, que ele foi fazer uma palestra fora do Brasil, com o tradutor lá, Tiracolo, e ele vai falar sobre reencarnação. E ele começa a palestra falando: eu não creio na reencarnação. E o tradutor não fala. Ele repete: eu não creio na reencarnação. O tradutor não fala. Depois de 5 vezes, ele fala: não creio, sei. E aí o tradutor deu ufa. Ufa. Então ele fala que é como você, quando você tem esse conceito dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, ele é como ler. Você hoje, a gente sabe ler, né? Todo mundo aqui sabe ler. Quando você olha uma placa, você não olha para uma placa e fala assim: não vou ler, não, já leu. Já leu. Aquilo já é natural. Né? Aquilo não é uma coisa sentimental, aquilo é uma coisa intelectual. Você sabe. Você não precisa de provas daquilo.
E o nosso tempo está acabando, eu vou agora aqui no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Livro muito bacana, né? E tem uma parte que o Hamed escreve muito legal. Ele fala assim, olha só, não são as situações de vidas passadas que nos complicam os relacionamentos afetivos. Essa coisa que a gente gosta, né? Bota para a vida passada ou bota para o futuro. Não são as situações de vidas passadas que nos complicam os relacionamentos afetivos. E sim, a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes, da permanência de doentios pontos de vistas de onipotência. Quando nos responsabilizamos, podemos criar mudanças. Geralmente, preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios, nas vidas passadas, nos tornando vítimas e nos eximindo de contribuir com a parcela de sacrifício do nosso orgulho e da nossa vaidade para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. Imaginem na humanidade, né? A gente se apega até às implicâncias. Tem coisa que a gente nem quer mais implicar, mas a gente continua implicando, né? Porque eu já implico há 30 anos, como é que agora eu não vou mais implicar com aquela pessoa, com aquilo? Né? Então, são muitas questões que dá para se pensar e se trabalhar em pouco tempo que nós temos aqui, porque a reencarnação é uma coisa que merece a nossa atenção e o nosso olhar. Mas para terminar, eu vou lembrar aqui de um livro chamado Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl, um psiquiatra alemão, judeu, que passou 5 anos num campo de concentração, e ele escreve: tudo que você tem na vida pode ser tirado de você, exceto a liberdade de escolher como você responderá às situações. Isso é o que determina a sua qualidade de vida. Não se é pobre ou rico, famoso ou anônimo, saudável ou sofredor. O que determina a sua qualidade de vida é como se relaciona com essas realidades e que tipo de significado você atribui a elas. Que a gente possa adoçar os nossos corações, os nossos sentimentos, né? E ressurgir a cada dia de uma maneira melhor, usando Jesus como modelo, usando essa coisa linda de quando ele quebrou a história da humanidade antes e depois, mas que nós possamos valorizar a bênção da encarnação, do progresso que nos é permitido por estarmos aqui vivendo encarnados e dando o real valor a tudo isso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.